Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é domingo, o dia 24 de setembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou o seu dia ser ruim. Bora lá, vamos fazer mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, de nossa Bíblia Sagrada, de sabedoria, riqueza e vida plena, muita abundância, muita sabedoria e vida plena na vida de todos vocês, para todos vocês. Hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 30 do livro de Gênesis. Já fizemos a leitura e já comentamos todos os capítulos anteriores, basta você pesquisar aí no nosso canal e chegamos ao capítulo 30 do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro onde Deus criou todas as coisas maravilhosas, esse mundão, este planeta lindo e maravilhoso, com tudo que há de bom, com todos os recursos e toda a vida plena que Deus fez para nós, que Deus fez para mim e para você. Então faça um excelente dia, não se esqueça, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, não deixe para depois, vai que você se esquece, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho e para que esta mensagem, este trabalho chegue para mais e mais pessoas. Perfeito? Então, o nosso canal aqui nós chamamos de Sinais de Riqueza, porque a Bíblia ela é repleta de sinais de riqueza, de prosperidade, de vida plena, de abundância. E o que é riqueza? Riqueza é vida plena. É vida com paz espiritual, com saúde, com alegria e com abundância de todos os recursos que Deus criou para nós, para mim e para você. Então, o livro de Gênesis é o livro da criação. É o livro onde Deus criou todas as coisas. Fez a luz, separou os mares, separou as águas, né? Criou os vegetais, criou os animais e criou e nos criou também, ou seja, fez o ser humano, fez as pessoas. Então, para fazer essa leitura, nossa ferramenta de trabalho é a nossa Bíblia Sagrada. Então, aqui está a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. Então, tudo que você queira saber, porque determinadas coisas acontecem na sua vida e outras coisas, ou seja, as coisas ruins acontecem na sua vida e as coisas boas não acontecem, a resposta para tudo você encontra na nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, tudo bem. Não estamos aqui, nosso trabalho, a intenção do nosso trabalho não é debater, discutir, se desfazer da crença nem da religião de ninguém. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada, vamos abrir aqui o nosso manual de instruções para a vida, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, ou seja, o livro da criação, e estamos atualmente fazendo a leitura do capítulo 30. Vamos fazer a leitura do capítulo 30 e atualmente estamos falando da vida de Jacó, a vida de Jacó. E continuando aqui, com a leitura, chegamos ao capítulo 30, e o capítulo 30 começa assim no seu versículo 1. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã, ou seja, Raquel teve inveja da sua irmã mais velha, que era Lia, que também era esposa de Jacó. E disse a Jacó, Raquel falando a Jacó, dá-me filhos, ou eu morrerei. Olha, Jacó, me dê filhos ou eu vou morrer, porque eu não aguento mais o desgosto de não poder gerar um filho para você, sendo que minha irmã já gerou 3, já te deu 3 filhos.
E a ira de Jacó, ou seja, versículo 2, e a ira de Jacó se acendeu. A ira de Jacó cresceu contra Raquel. E ele disse: estou eu no lugar de Deus que te reteve o fruto do útero? Então, estou eu no lugar de Deus para poder te dar filhos, sendo que Deus fechou o seu útero? Sendo que foi Deus que fechou o seu útero e por isso você não pode me dar filhos? Então Jacó ficou irado com Raquel. Versículo 3: e ela diz: eis aí minha serva Bila, entra nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. Então Raquel, no ato de desespero, pegou a sua serva que seu pai Labão tinha lhe dado, a serva Bila, e deixou ela se deitar com Jacó, para que ele, através de Bila, ela pudesse ter filhos, que ela pudesse dar filhos a Jacó através de sua serva Bila. Versículo 4: e ela deu sua serva Bila, e a ele por mulher, e Jacó entrou nela. Então Raquel, no ato de desespero, falou: já que eu não posso te dar filho, se deite aqui com minha serva, né? E através dela eu vou te dar filhos. Através delas eu vou ter filhos e vou poder dar filhos para você. E Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela chamou o seu nome de Dan. Então o primeiro filho de Bila foi chamado de Dan, ou seja, Dan, porque foi este o desejo de Raquel, que Jacó se deitasse com Bila para poder gerar um filho, para que ela, através de Bila, desse um filho a Jacó. E o nome desse filho era Dan. Versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente. Então, novamente, ela se deitou com Jacó e ela novamente ficou grávida e deu o segundo filho a Jacó. Versículo 8. E Raquel disse: com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou o seu nome de Naphtali. Então, o segundo nome do filho de Jacó com Bila, serva de Raquel, chamava-se Naphtali. Naphtali. Tem um grande amigo com esse nome, Naphtali. Versículo 9. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ou seja, Lia deu 3 filhos a Jacó e parou de gerar filhos. Deus fechou o seu útero. Então, vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Então, Lia repetiu a mesma coisa que Raquel. Então, porque a intenção delas era dar filhos para Jacó, gerar filhos para Jacó. Então, Raquel, como não conseguia gerar filhos para Jacó, deu a sua serva Bila, para que ele pudesse ter filhos com ela. Através da serva, ela pudesse dar filhos a Jacó. Então, vendo ali Lia que ela tinha parado de gerar filhos, ela também pegou a sua serva, chamada Zilpa, e deixou ela se deitar, deu a Jacó por mulher. Deixou Zilpa também se deitar com Jacó. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. Então Zilpa, serva de Lia, gerou um filho também a Jacó. Lia disse: vem uma tropa. E ela chamou o seu nome de Gade. Então ela disse, quando Zilpa deu à luz ao primeiro filho, né? Então ela falou, a Lia falou: aí vem uma tropa de filhos para o meu marido, para o meu esposo Jacó. Então ela deu o nome para este filho de Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. Lia disse: eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. Eu sou feliz, pois as filhas me chamaram abençoada. E ela chamou seu nome de Asser. Então já é o quinto filho aqui, que no caso, Lia dá para Jacó. 3 dela mesmo e mais 2 da sua serva Zilpa. Lia disse: eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome de Asser. Versículo 14. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras.
no campo, e as trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. Então Rúben, que é o primeiro filho de Jacó com Lia, ele foi ao campo e encontrou mandrágoras e trouxe para sua mãe. E Raquel desejou as mandrágoras de Lia. Versículo 15. E Lia disse: Seria pequena coisa que tomaste o meu marido, agora tomarias também as mandrágoras de meu filho? Então seria pequenas coisas, você já tomou meu marido, agora quer também tomar as frutas que meu filho trouxe para mim? Mas Raquel disse: Ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Então Raquel diz para ela: Olha, me dê das mandrágoras que eu deixo o meu marido se deitar com você esta noite. E assim foi feito, e Lia aceitou a proposta. E Jacó veio do campo à tarde. Elia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. Então a Raquel, desejosa das frutas das mandrágoras que Lia tinha, deixou que Lia se deitasse ali em troca das mandrágoras. Deixou que Lia se deitasse com Jacó naquela noite, em troca das mandrágoras. Então Lia foi ao encontro de Jacó, que chegava do campo, naquela tarde, e disse a ele: Olha, você vai se deitar comigo esta noite, porque eu fiz um acordo com a sua esposa, com a sua Raquel, e ela deixou eu dormir com você essa noite em troca das frutas do meu filho. Jacó, se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó um quinto filho. Então, Deus ouviu ali as preces de Raquel, aliás, de Lia, né? E ela concebeu mais um filho para Jacó. No caso aqui, o quinto filho. Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido, e ela o chamou seu nome de Isacar. Então o quinto filho de Jacó com Lia chamou-se Isacar. Versículo 19. Lia concebeu novamente e gerou a Jacó um sexto filho. Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o sexto filho. Versículo 20, Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva, agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos, e ela chamou o seu nome de Zebulon. Então Lia já gerou aqui 6 filhos. Lia já gerou 6 filhos para Jacó. E o nome do sexto filho, ela deu o nome de Zebulon. Zebulon. Versículo 21. E depois ela gerou uma filha, e chamou o seu nome de Diná. Então, depois de gerar 6 filhos para Jacó, veio um outro filho, veio agora uma filha, e o nome dela era Diná. Então, você percebe que na nossa história, praticamente é o nome da primeira mulher que é colocado aqui, que é colocado na nossa história aqui. Finalmente aparece o nome de uma mulher, né? Ou seja, depois ela gerou uma filha e chamou o seu nome de Diná. Versículo 22. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu o seu útero. Então, finalmente, Deus abriu o útero de Raquel. Ele se lembrou porque Raquel, ela orava muito a Deus para poder dar um filho também para Jacó. Versículo 23. E ela concebeu e gerou um filho, e disse: Deus removeu a minha vergonha. Versículo 24. E ela chamou o seu nome de José, e disse: O Senhor me acrescentará outro filho. O Senhor me acrescentará outro filho.
Versículo 25. E aconteceu que quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Então, quando finalmente Raquel concedeu um filho, quando Raquel teve um filho, deu um filho a Jacó, né? E o nome dele era José. Aconteceu que Jacó foi até Labão e disse a ele: envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Então ali já estavam cumprido ali o tempo Jacó que Jacó havia combinado com Labão, né, os 14 anos no caso, 7 anos por Lia e mais 7 anos por Raquel, para ele poder desposar das filhas de Labão. Dá-me minhas mulheres e meus filhos pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. Então Jacó chega para Labão e diz: olha, o meu tempo combinado com o Senhor, com você, já cessou, já se acabou. Então me dê minhas mulheres e eu vou partir para minhas próprias terras, para as terras dos meus pais. Versículo 27. E Labão lhe disse: peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. Então Labão diz para ele: olha, não vá, fique por aqui, pois eu tenho aprendido muito com a experiência de estar aqui, de você estar aqui. Entendeu? E eu sei que o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado a mim e a você por sua causa. Versículo 28, e ele diz: determina o teu salário e eu o darei. Então Labão diz aqui para Jacó: fale qual que é o seu salário e eu te darei. Versículo 29. E ele lhe disse: tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo. Então Jacó diz aqui para ele: olha, você sabe muito bem como eu te servi e como teu gado estava aqui comigo. Versículo 30. Porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda, e agora quando deverei prover também para a minha casa. Então o Senhor te abençoou desde que eu cheguei aqui. O teu gado era pouco e agora é uma grande multidão. Mas eu também preciso prover para a minha casa. Eu, Jacó, preciso prover também para a minha casa. Versículo 31. E ele disse: o que eu te darei? E Jacó disse: tu não me darás nada, se fizeres esta coisa por mim. Eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Então Labão diz para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te darei? E Jacó disse: tu não me darás nada, se fizeres esta coisa por mim. Eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Versículo 32. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Então eu mesmo passarei sobre o teu rebanho e vou separar os animais, e tu me darás o meu salário. Versículo 33. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face. Todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. Isto será contado como furto comigo. Então, tudo que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. Versículo 34. E Labão diz: eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo que era marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos, nas mãos de seus filhos.
Versículo 36. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó ali separou, né, os animais de acordo com as cores, né, os salpicados, malhados, marrons, né, ele separou ali para ele. E ele estabeleceu 3 dias entre Jacó e Labão. Então ele se afastou ali de Labão, né? Mas ele cuidava ali do rebanho dele e cuidava também do rebanho de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que está nas varas. E fez aparecer o branco que está nas varas. E colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viesse para beber. Então, Jacó ali, ele separou o primeiro os animais, depois ele colocou varas ali perto dos coxos, né? E descascou e deixou parecer o branco nas varas. E colocou as varas que haviam descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber. Versículo 39. E os rebanhos concebiam diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas, exatamente de acordo com o que Jacó havia pedido a Labão. Então eles concebiam diante das varas e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo marrom no rebanho de Labão, e ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre o rebanho de Labão. E Jacó separou os cordeiros, e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre os rebanhos de Labão. Versículo 41. Versículo 41. E aconteceu que quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho, nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Então, Jacó, ele faz um acordo com Labão. Ele pede para Labão: me dê como seu pagamento, me dê como pagamento todos os animais que forem listrados, salpicados e malhados entre as cabras, e marrom entre as ovelhas. Isto será contado como meu pagamento, como meu furto contigo. Mas Jacó, ele tinha uma estratégia ali para fazer nascer entre o rebanho de Labão, mais animais salpicados e malhados, e mais marrom entre as ovelhas. Então ele tinha uma estratégia para fazer nascer mais destes animais que ele pediu, ou seja, os puros, aqueles que forem limpos, sem manchas, são seus. Já os salpicados e malhados e marrom entre as ovelhas serão meus. E ele tem essa estratégia. Então cada vez nascia mais animais salpicados e malhados entre os rebanhos de Labão, entre o rebanho de Labão. E isto acontecendo, aumentava mais ainda o rebanho de Jacó, aumentava mais ainda o rebanho de Jacó. E aconteceu que quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho, nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. Olha só que estratégia. Olha a estratégia de Jacó aqui. Então, quando o rebanho era forte,
ele colocava as varas, e aí nasciam mais animais salpicados e malhados. Mas quando o rebanho era fraco, ele não colocava as varas, então nasciam os de pele natural, sem manchas. Nasciam os de pele natural, sem mancha. Então os fortes ficavam para Jacó e os fracos ficavam para Labão, Versículo 43, o último versículo aqui do nosso capítulo, E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentas. Então, é claro, Jacó, né, como cuidava ali de todos os rebanhos, tanto de bois, de cabras e de ovelhas, né, de gado, de Labão, então ele cuidava ali dos rebanhos de Labão, e ele colocou uma distância, ele foi morar 3 dias de caminhada distante de Labão. Então o que acontecia? Como ele cuidava ali dos rebanhos de Labão, e ele fez esse trato com Labão, porque Labão disse a ele: olha, fique por aqui, porque nós estamos prosperando graças a você, porque Deus te abençoou, então estamos prosperando muito. Então fique por aqui, diga o que você quer como pagamento para você ficar por aqui. Então Jacó disse a ele: olha, eu quero que você me conceda, me dê como pagamento todos os animais dos seus rebanhos, de todos os seus rebanhos, todos os animais que nascerem, que forem salpicados, que forem malhados, que não tiver a pele, como se diz, pura, né? O branco é o branco, o preto é o preto, o marrom é o marrom. Então eu quero que você me dê como forma de pagamento todo animal que nascer dos seus rebanhos que forem salpicados, malhados e marrons entre as ovelhas. Perfeito? Por quê? Porque ele já tinha uma estratégia, ele já tinha bolado um plano para que os animais nascessem, né? Sempre que os animais concebessem, que eles nascessem salpicados, malhados. Perfeito? Então o que aconteceu? Ele já tinha essa estratégia. Então, enquanto o rebanho de Labão era um rebanho fraco, né? Nascia mais e mais animais salpicados, malhados e marrons. E esses animais ficavam para Jacó. E eram os animais mais fortes, eram os animais mais poderosos. Mas é claro que isto, esse tipo de estratégia vai dar problema lá na frente. Porque é aquela questão do esperto, do homem querer ser esperto demais, né? Então isso vai gerar problema lá na frente. Porque você está agindo de uma forma gananciosa, né? Ou seja, é aquela coisa, um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Nós temos dois. Um para mim, um para mim, um para você. Beleza. 2 para mim, 2 para você. 3 para mim, 2, 1 para você, 3. 4 para mim, 1 para você, 4. 5 para mim, 1 para você, 5. 6 para mim, 1 para você, 6. Entende? Então aquela coisa da ganância mesmo, né, da pessoa, né? Tem para mim, mas não tem para você. Ou seja, o melhor é para mim e o pior é para você. O melhor é para mim, o pior é para você. Eu estou fazendo esse acordo aqui com você, eu estou tratando aqui com você, que eu já sei que eu vou tirar vantagem. Eu vou ter vantagem. Eu já sei, eu vou usar de uma estratégia aqui que vai me dar vantagem. Mas é claro que isso lá na frente vai gerar problema. Claro que isso lá na frente vai gerar problema, porque enquanto o seu rebanho se multiplica, o do outro diminui. O outro tinha tudo, você não tinha nada. Agora você tem tudo e o outro não tem nada. Então isso vai gerar problema, com certeza vai dar problema. Porque é a tal da riqueza, da exploração. É a tal da riqueza da exploração. É a riqueza destrutiva. É a riqueza destrutiva. Tem para mim, mas não tem para você. Tem sempre para mim, mas nunca tem para você. Então esse tipo de estratégia aqui vai trazer problemas para Jacó mais para frente. Mas tudo bem, esta foi a nossa leitura de hoje. Nós fizemos a leitura do capítulo 31,
aliás, do capítulo 30 do livro de Gênesis. Nosso objetivo, nosso intuito é amanhã estarmos aqui novamente fazendo a leitura do capítulo 31. Então, para você que acompanhou aí a nossa leitura de hoje, meu muito obrigado. Agradeço grandemente pela sua colaboração, pela sua ajuda, meu muito obrigado. Para você que acompanhou até o final também, que Deus abençoe sua vida, que Deus te traga muita prosperidade, muita paz de espírito e muita sabedoria. Meu muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Você não precisa pagar absolutamente nada. Basta apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Muito obrigado. Faça um ótimo domingo, um excelente domingo. Lembre-se sempre, é você que vai fazer o seu dia. Então, meu muito obrigado. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!